terapêutica da Bíblia, né? Então a gente vem aqui para João, estamos em João capítulo 1. João capítulo 1, quando a gente tem aqui a partir do versículo 35, João foi orientador sobre o Messias. Veja só, ele já foi aqui, nesse texto que a gente já leu, nesses textos, né? Ele já foi precursor, súdito, reconhecedor, confirmador e agora orientador. Vamos ver o texto. Então, versículo 35 diz assim: o seguinte dia estava outra vez ali João e 2 dos seus discípulos. Na leitura terapêutica diz assim: complementando sua função de precursor, João com 2 de seus discípulos, possivelmente escolhidos por ele, para aquele momento, muito provavelmente ele estava falando para as pessoas que ele entendia que deve, porque ele tinha outros discípulos, mas aqueles 2 ali ele entendia que deveriam ouvir, né, o que ele haveria de falar, possivelmente escolhidos por ele, para aquele momento, volta a falar sobre Jesus, como Messias enviado de Deus. Versículo 36. E vendo por ali andar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Falou de novo, né? Aí a leitura terapêutica diz assim: aproveitou que Jesus estava ali por perto deles, disse com sua autoridade e ao mesmo tempo fazendo seus discípulos entenderem que estava orientando cada um deles e não somente reafirmando o que dissera antes. Ele disse: saibam bem que ele é o Cordeiro de Deus, o Messias da parte de Deus para salvar Israel e o mundo o mundo de seus pecados contra o Senhor. Versículo 37. E ouviram-lhe os 2 discípulos dizer aquilo e seguiram a Jesus. Aí vem a leitura, né? A leitura terapêutica diz assim: assim, diante desta orientação do mestre João, os 2 discípulos se apresentaram disponíveis a seguir o novo mestre. E a partir daquele dia, atendendo ao João, passaram a ser discípulo de Jesus. Versículo 38. E virando-se Jesus e vendo-os seguir, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, né? Que traduzido quer dizer mestre, onde moras? A leitura terapêutica diz: sabendo que os 2 estavam disponíveis a serem seus discípulos, Jesus, né? Chegou a eles e perguntou, no sentido de estarem alertas. Esse é o sentido da pergunta de Jesus. Sobre o que realmente pretendiam como seus seguidores. Então, pediram para saberem, né? Pediram para saberem onde moraria, para segui-lo mais de perto, né? Queriam saber onde ele morava, porque era comum. Onde o mestre ficava, os discípulos, ou pelo menos grande parte dos discípulos, ficavam também. Tá bom? Onde moras? Não é duvidando do lugar de morar, mas onde é que a gente vai morar? Né? Basicamente isso. Versículo 39. Disse-lhe ele: vinde e vede-o. Vieram e viram onde morava, e na companhia dele naquele dia, e já era quase a hora 10ª. Na leitura terapêutica diz: Jesus levou aqueles 2 primeiros discípulos para conhecerem onde ele morava
e quando chegaram já era umas 2 horas da tarde, faltando umas 3 horas para o fim do dia. Faltando umas 3 horas para o fim do dia. Cadê? E ficaram com ele naquele lugar, o que era muito comum no cotidiano de mestres com seus discípulos. Tá? Era muito comum, era assim, né? Desde cedo do dia até o final do dia, os discípulos estavam aprendendo de tudo com o seu mestre. 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouvira aquilo de João e o haviam seguido. Um dos dois, aí vem a leitura, né? A leitura diz o seguinte: e um dos dois discípulos era André, que era irmão de Simão Pedro, por ter sido discípulo de João Batista, o obedeceu e assumiu ser discípulo de Jesus. Então, falando sobre o fato de André, né, que era irmão de João. Aí veja só o versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: já achamos ao Messias, que traduzido é o Cristo. A leitura terapêutica diz: André, na primeira oportunidade, foi conversar com a família sobre a mudança que estava assumindo, e a Simão Pedro, seu irmão, ele afirmou o que João Batista lhe dissera: Jesus era o Messias, era o Cristo, o ungido de Deus para salvar Israel e todo o mundo. Aí o versículo 42. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão. Tu és Simão, o filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que se traduz Pedro. Aí a leitura terapêutica diz: João gostou do que ouvira do seu irmão André sobre Cristo e decidiu também seguir a Jesus como seu mestre. E quando esteve com Jesus, este lhe disse que no grupo de discípulos ele seria chamado de Pedro. Tá bom? Então esse é o texto de João, capítulo 1, versículo 35 até o versículo 42. Tá bom?